Bem-vindos a esta edição, hoje, terça-feira, 15 de julho de 2025, nossa primeira edição do dia. E hoje o foco é uma denúncia bem séria, sabe? Baseada em fontes recentes. A gente vai olhar como grandes corporações internacionais estariam, lucrando com a destruição, com o sofrimento lá na faixa de Gaza. Exato. Transformando o conflito numa espécie de negócio bilionário. É pesado. E o contexto é terrível, né? Os relatos mais recentes que compilamos falam em mais de 56 mil palestinos mortos. Isso em cerca de 20 meses de conflito. Fora a devastação quase total da infraestrutura em Gaza. É um cenário humanitário que deixa tudo isso ainda mais urgente. Sem dúvida. E a nossa principal fonte para esta edição é um relatório bem forte da Francescaine Albanese. Ela é a relatora especial da ONU para Direitos Humanos nos territórios palestinos ocupados. Apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU agora, em junho de 2025. Bem recente. E o que ele traz de essencial? Qual é a tese central? Então, o ponto-chave que a Albanese levanta é a ideia de uma economia do genocídio. É um termo forte. Economia do genocídio. Sim. A alegação central do relatório é que a ocupação israelense teria, digamos, evoluído. Virado um sistema econômico que não só existe junto com a destruição, mas que, na verdade, se beneficia dela. Até a incentiva, segundo o relatório. Quer dizer, a própria economia dependeria dessa destruição. Exatamente. Dessa dinâmica de controle e destruição. E o relatório vai além. Ele aponta a suposta cumplicidade de mais de 60 corporações internacionais nisso tudo. Mais de 60. Então não estamos falando só, de venda de armas. Como é que seria essa participação na prática, segundo o documento? Não, vai muito além. O documento detalha, por exemplo, o fornecimento de tecnologia avançada. Que tipo de tecnologia? Softwares de vigilância e inteligência artificial, que seriam usados alegadamente para rastrear, para alvejar palestinos. Mas também armamentos pesados, claro, serviços de logística, serviços financeiros também. Financeiros também. Sim, e até infraestrutura que daria suporte para a ocupação e para as operações militares. E tem outra coisa que o relatório menciona, um ciclo de destruir para depois lucrar com a reconstrução. Destruir para reconstruir. Que setores e empresas aparecem como exemplos disso? Olha, é uma variedade bem grande de setores. Na tecnologia, como eu disse, tem gigantes. Microsoft, Amazon, Google, Meta, Palantir. Todas fornecendo supostamente essas tecnologias de vigilância e IA. Instituições financeiras negociando títulos do Tesouro Israelense, até plataformas de turismo online que, listam propriedades em assentamentos que a ONU considera ilegais. Até turismo. Pois é. E, claro, o setor de defesa. A Elbit Systems israelense, por exemplo, teve lucros recordes com drones, mísseis, grandes nomes como Lockheed Martin, Boeing também são mencionados. Venda contínua de armas, né? Muito via acordos com os Estados Unidos. E esses lucros, eles são visíveis, no mercado financeiro? Tem dados que mostram esse benefício econômico? Sim, os números que as fontes trazem são bem expressivos. O jornal El País, por exemplo, noticiou que a Bolsa de Valores de Tel Aviv teria valorizado mais de 200% durante o pico da guerra. 200%? Gerando ganhos acima de 220 bilhões de dólares. E a Reuters também confirmou os lucros recordes da Elbit Systems que eu mencionei. Isso mostra como o conflito, segundo essas fontes, acaba tendo um impacto financeiro positivo para alguns setores, né? Impressionante. E além das empresas, o relatório fala de outros atores. Governos, por exemplo. Sim, esse é um ponto bem importante. O relatório e outras fontes indicam que governos, como o dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, continuam, autorizando e facilitando a venda de armas para Israel. Mesmo com as denúncias? Mesmo cientes das denúncias de possíveis crimes de guerra, violações de direitos humanos, a justificativa muitas vezes é a legalidade dos contratos, mas o relatório argumenta que isso não tira a responsabilidade desses estados perante o direito internacional humanitário. Isso leva a uma outra alegação bem perturbadora que aparece nas fontes: a ideia de Gaza como um laboratório. O que isso quer dizer? Essa é uma acusação que volta e meia aparece e é bem grave. A sugestão é que tecnologias de controle social, de vigilância em massa, armamentos, são testados e aprimorados ali, na população civil, palestina, em Gaza.
testados em pessoas. Basicamente. E uma vez que essas tecnologias são validadas em condições reais de conflito, elas seriam então exportadas para o mundo todo. Isso torna o setor de tecnologia de segurança e defesa de Israel extremamente lucrativo, muito influente globalmente. A alegação é que o sofrimento em Gaza vira uma vitrine tecnológica. Entende? Entendo. Pensando em tudo isso que as fontes apresentam, a escala da destruição, essa rede complexa de interesses econômicos, tecnológicos, fica a pergunta, né? Até que ponto essa linha entre segurança, tecnologia e lucro ficou tênue demais nos conflitos de hoje? Fica pra gente pensar. Bom, vamos fazer uma pausa rápida. 1 minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Olha, nessa parte da nossa edição, a gente vai mergulhar fundo no impacto humano mesmo lá em Gaza. Vamos usar os relatos de campo, os documentos que a gente analisou. O foco aqui é entender essa fome que muitos descrevem como algo deliberado, sabe? E também a violência contra quem está tentando buscar ajuda, a reação de Israel ao relatório da ONU e, claro, essa busca por responsabilização jurídica internacional. Exato. Os materiais que a gente viu, assim, detalham um cenário bem alarmante. Tem o médico Tarek Loubani, por exemplo. Ele descreve cenas de civis desesperados por comida, sabe? Já muito debilitados pela fome. E sendo alvejados por drones, por tiros de precisão. O ponto crucial que ele e outras fontes levantam é a intencionalidade. Parece ser de propósito, não um acidente. E isso conecta, com aquela investigação da Associated Press sobre a Gaza Humanitarian Foundation, a GHF, que tem apoio dos Estados Unidos, de Israel. A investigação sugere que os seguranças que eles contrataram usaram munição real e granadas contra civis famintos. A GHF nega, claro. Sim, eles negam, mas os relatos do terreno como esse do Dr. Loubani, que descreveu rajadas de metralhadora contra a multidão como tática mesmo, não erro, isso reforça muito as denúncias, né? Uhum. E, em paralelo, tem um relatório da ONU. Ele introduz um termo forte, economia do genocídio, que se refere, segundo as fontes, aos lucros que estariam vindo da destruição do controle de recursos da própria ocupação. É pesado. E a reação de Israel? Israel classificou o relatório como sem fundamento jurídico, disse que era difamatório e logo depois os Estados Unidos impuseram sanções à relatora, a Francesca Albanese. Ah, sim. O que muitos observadores internacionais viram como uma tentativa clara de, silenciar as críticas que vêm da ONU, sabe? Entendi. Mas apesar dessa reação oficial, digamos assim, essas evidências todas das investigações, dos relatos, parecem estar abrindo uma outra frente importante, não é? Que é a da responsabilidade das empresas. Exatamente. Os especialistas que a gente leu nos documentos, eles argumentam que sim, que existe base para levar empresas e até executivos aos tribunais, tanto internacionais quanto nacionais. Citam precedentes históricos, sabe? Como o julgamento de industriais alemães depois da Segunda Guerra, e também ações legais mais recentes, contra companhias que atuam em zonas de conflito. E que tipo de empresa entra nisso? Olha, o escopo é bem amplo. Vai desde fornecedores de tecnologia de vigilância biométrica, que as fontes indicam que é usada para controle da população, até empresas de turismo que atuam em assentamentos considerados ilegais, e até firmas menores que fazem parte do que eles chamam de ecossistema digital da ocupação. E a sociedade civil? Como que ela reage a essas conexões que estão ficando mais claras entre negócios e o conflito? O que os materiais dizem? A gente observa uma mobilização crescente, sim. O movimento global BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, ele tem intensificado as campanhas. O pedido é claro, que empresas, que instituições cortem os laços financeiros, operacionais com o governo israelense e com setores ligados à ocupação. A campanha No Azur for Apartheid é um exemplo bem concreto disso, que ganhou destaque. Essa campanha, o que os materiais falam mais sobre ela? Quem começou? Quais são as alegações principais? Ela foi iniciada por engenheiros, inclusive ex-funcionários da Microsoft. A denúncia central é que a plataforma de nuvem Azure estaria sendo usada em projetos que, segundo eles, sustentam o que eles classificam como apartheid israelense.
e também em sistemas de vigilância militar. Os textos mencionam até demissões na Microsoft depois de protestos internos sobre essa suposta cumplicidade. A empresa e até subsidiárias como a do Xbox viraram alvos de boicotes específicos por causa disso. Esse caso da Microsoft, ele levanta uma questão maior que também aparece no relatório da ONU sobre a tecnologia não ser neutra, né? Não é só uma ferramenta. Sim, exatamente. Tanto o relatório quanto especialistas como o Albanese, eles defendem que tecnologias de duplo uso, quer dizer, aquelas que servem para o civil e para o militar, deveriam ser reguladas de forma mais estrita, talvez como armamentos mesmo, sujeitas a tratados, a embargos. E isso valeria também para o setor digital. Aquela ideia de que um sistema operacional, uma rede social, é algo neutro. Isso é muito desafiado quando você vê essas ferramentas sendo adaptadas para vigilância em massa, para controle de movimento, para repressão. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Os textos sugerem que as nossas escolhas, até as de consumo do dia a dia, ganham um peso político maior nesse contexto. Quer dizer, usar produtos de empresas que são apontadas como envolvidas poderia, de alguma forma, ajudar a sustentar financeiramente esse sistema. Olha, a perspectiva que as fontes apresentam é que, sim, existe essa conexão. Não é para culpar o indivíduo isolado, sabe? Mas para ressaltar o poder da ação coletiva. Governos, parlamentos, universidades, sindicatos, cidadãos organizados, todos são vistos como atores que têm poder de pressão. O paralelo com a luta contra o apartheid na África do Sul aparece muito nos materiais. Ah, sim. A pressão popular, a pressão internacional foram consideradas cruciais naquele caso. A ideia é que para romper com essa normalização do que está acontecendo em Gaza, é preciso deslegitimar os mecanismos que sustentam isso, inclusive os mecanismos financeiros, corporativos. O mercado, nessa visão, ele não é só um espectador passivo, entende? Fica uma reflexão bem cômoda, né, que atravessa os materiais que a gente analisou. Enquanto essa lógica de mercado estiver tão central assim, cada bomba que cai pode, de alguma maneira, representar também um ativo que está sendo valorizado em alguma bolsa de valores. É forte pensar nisso. Esperamos que esta edição tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre as camadas complexas, né, presentes nas fontes que a gente explorou hoje, os links para todo o material que serviu de base para essa edição e também o acesso a outros artigos, está tudo na descrição, tá bom? E lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 e aos sábados ao meio-dia. Um abraço carinhoso e até a próxima!